Oi pessoal, tudo bem? Bom dia! Obrigada a todos vocês por estarem aqui conosco no Coletivo Cria. Para todas as 7 marcas participantes do coletivo, é muito importante a presença de todos, estudantes, confeccionistas, empresários, adoradores da moda, da cultura, de uma forma geral. Tudo que nós estamos aqui fazendo, com toda certeza, é para vocês, é para o nosso meio, para a nossa cadeia, para a gente poder encontrar aqui inovações em diferentes âmbitos. Sustentabilidade, né, o ESG que está tão em alta, mas a gente também fala muito sobre o digital, sobre a inovação da tecnologia e das imersões que estão acontecendo, principalmente dentro do espaço digital. Então, para a gente dar sequência aos talks do nosso dia e entrar neste meio digital, a gente com muito carinho convidou o Rodrigo Dienstmann. Ele falou que eu tinha que falar meio abrasileirado, porque senão não ia dar muito certo, porque o sobrenome é alemão e tal, essas coisas. E daí eu falo aqui para todo mundo mesmo, só para deixar ele um pouquinho envergonhado. Mas o Rodrigo, ou Rô, como eu chamo, ele é executivo de design e inovação, tem 20 anos de experiência, mais inclusive, ajudando marcas a construir conexões que tenham valor e trazendo resultados com seus públicos nos diversos pontos de contato dos ambientes físico ao meio digital. O Rô é designer por formação, engenheiro por capacitação e um maker por paixão. Empreendedor por missão e dedica sua carreira a traduzir expressões de marca e em experiências inspiradoras que convertem users em adopters e shoppers em buyers. Ele nasceu no sul do Brasil, numa cidade chamada Igrejinha. Alguém conhece Igrejinha? Já ouviram falar? Já ouviram? Bem interior do Rio Grande do Sul. E veio para São Paulo, mas antes de vir para São Paulo, ele resolveu dar um pulo lá nos Estados Unidos, onde ele foi diretor criativo de uma agência de retail design e fundou por 9 anos, e fundou uma das principais agências do setor no mercado brasileiro, a qual dirigiu entre 2010 e 2019. Hoje ele é CEO da Wandel, que é um estúdio de design e inovação. Wandel significa inovação? É isso? Transformação. E emprega o melhor de tecnologias de realidade aumentada, de realidade virtual, para abrir horizontes, trazer engajamento e conexões entre marcas e consumidores dentro do meio digital. Então, convido ao palco o Rô para conversar com a gente um pouco sobre este tema tão incrível. Obrigado, gente. Bom dia. Já falei para a Karen que eu não sou o tipo palestrante, eu não estou acostumado a falar em público, tenho assim as minhas limitações, né? Não sou dos que tem materiais preparados para discorrer sobre temas, né? Mas eu achei que poderia ser uma oportunidade legal de falar um pouquinho da experiência que eu tenho passado, na verdade, né? Porque eu tenho vivência com o design, com a parte da experiência de compra, do varejo nos ambientes físicos, nos meios físicos, e fui transicionando para os meios digitais ao longo dos últimos 5, 6 anos, né? E encontrei um campo muito frutífero, né, para a gente poder proporcionar experiências muito ricas, gerar conteúdos muito engajantes. E eu acho que é legal a gente poder mostrar um pouquinho do que a gente vivenciou nesse período, um pouquinho das coisas que a gente tem feito hoje, porque o que a gente fez há 1 ano, 2, 3 anos atrás, nesse meio que a gente vive hoje, já deixou de ser relevante, né? Tudo transforma muito rapidamente. Então, o tema é 3D, AR, VR e o boom das experiências imersivas na web, tá? Deixa eu ver se eu consigo controlar direitinho aqui. Fica próximo, tá? A Web3 é o Web 3.0, é a nova geração da web, tá? Se a gente vai olhar para o histórico da internet, que vai mais de 50 anos aí desde que começou, né? Você olhar para a terceira geração nesse período dá uma certa credibilidade. A gente não está falando de 7ª, 8ª, 10ª geração. É a terceira geração, então é realmente muito relevante o movimento que está acontecendo, né?
Sendo que a primeira geração, aquela internet que era mais de conversas entre pessoas, troca de informações, troca de conteúdos, e-mails e alguns jogos, RPGs, que as pessoas iam se encontrar em salas remotas em algum lugar da web, né? E ela era muito direcionada ao uso entre pessoas e ela tinha um nível de independência, né, digamos assim, que se perdeu completamente na internet 2.0, né, que foi quando começaram a surgir os gigantes, os big techs, né, Google, Amazons, Apple, Microsoft, né, que na impressão que a gente tinha de que a gente de fato estava no controle da situação, né? Na verdade, o contrário, né? A gente tinha tudo à nossa disposição, de graça, né? Os melhores conteúdos, a maior facilidade da gente conversar entre as pessoas e, né, manter os contatos nas redes sociais, entretenimento, informação, né? E só que o preço que a gente pagava, a gente, né, continua pagando, né? Hoje a gente dá de bandeja, né, os nossos dados, as nossas preferências, e eles poderem fazer o uso que eles quiserem comercialmente, né? Então, o movimento que a gente está começando a testemunhar, né, acontecer, surgir aqui, a Web 3.0, é uma web que se diz, né, eu digo se diz porque assim, a gente lê um monte de coisa e não dá para a gente... Acho que isso aqui é um conceito ainda, né? E é um conceito que vem se desenrolando há bastante tempo. A base, a fundação onde está se desenvolvendo tem bastante isonomia, vamos dizer assim, mas na verdade, ela, por ser construída em cima de uma fundação de blockchain, que é rede mais independente, mais descentralizada, mais dissociada de órgãos regulatórios, etc., a gente, né, parte do pressuposto que os conteúdos vão ser produzidos de uma forma menos biased. Desculpa o termo aqui, que eu nem saberia dizer de outra forma. Né, a informação é de pessoa para pessoa. Uma empresa que está entrando lá, ela tem mais, como vou dizer, ela está mais preocupada com a retidão da maneira que está se posicionando, porque tem uma série de consequências a partir daí, né? E aqui a gente tem os meios de pagamento, né? A gente está falando dos tokens, a gente tem com base em criptomoedas, então não é rastreável. E aí, na verdade, a gente entende aqui no conceito que ela é uma internet de volta, como era a internet 1.0, uma internet entre usuários, tá? Então, os usuários, teoricamente, estão construindo as experiências entre si, para si, individuais ou coletivas, né? Mas tudo isso aqui é muito técnico, né? Tudo são coisas que acontecem na infraestrutura, no back-end de todas as relações aqui, né? Mas do ponto de vista da experiência do usuário, experiência de estar inserido em algum contexto, né? A gente tem o que a gente, esse termo, na verdade, que já estamos cansados de ouvir aqui, mas que já não é novo, muito antigo, né? Mas que é, na verdade, o meio físico, né? Mas o meio, né, de fato, onde você está presente e você está se relacionando entre pessoas, com as suas marcas preferidas, assistindo os seus conteúdos preferidos de entretenimento, e basicamente é um espaço né, que na verdade permite tudo isso. Mas o ponto é, o metaverso por si só também é uma grande incógnita, também é um conceito, assim como o Web3, o metaverso ainda é uma caixa preta, né? A gente aqui, né, que pensava, né, a Karen
que é uma cliente querida, que a gente, acho que agora, há mais ou menos um ano hoje, a gente pode dizer que a gente começou o primeiro projeto lá atrás, que era um projeto onde a gente desenvolveu um ambiente imersivo, um espaço, né, onde era repleto de conteúdos e de inspirações que a Texnel teve na época para conceber a coleção no momento, né, e a gente estava olhando para aquilo e pensando, o metaverso da Texnel, né? Mas não era o metaverso da Texnel, entendeu? Era um ambiente super legal, cheio de informação bacana, visualmente lindo, né? Mas ele, tipo, era um espaço, assim, como você vai montar uma stand num shopping, onde você vai contar uma história e as pessoas vão lá e vão interagir, né, com a pessoa que vai receber, vai recepcionar, contar alguma história. Você está fazendo isso virtualmente, mas isso por si só não é metaverso, né? Então, mas até 6 meses atrás, um ano atrás, tipo, parecia que seria, entendeu? O metaverso não tem, tipo, o metaverso instituiu uma linguagem visual, né, que quando você cria um ambiente 3D, quando você bota um bonequinho animado andando lá, quando enche de avatarzinho correndo para lá e para cá, você está fazendo um metaverso, né? Mas o metaverso, ele, de novo, ele voltando para o Web3, ele é tipo, vai ser um ambiente onde as pessoas vão estar com os seus avatares, vão estar com as suas carteiras digitais, vão estar interagindo, vão estar comprando, então é um conjunto de várias coisas, né? Mas tudo isso é muito complexo. E a gente, agora falando de experiência pessoal, né, como eu comentei no começo, o metaverso está cheio de pessoas por aí que, na melhor das intenções, tá? Não estou criticando ninguém, mas que se dizem experts em metaverso, né? Tem empresas que já tem cargos executivos, Chief Metaverse Officer, né? E eu, pessoalmente, acho que não existem especialistas em metaverso ainda, né? São pessoas que estudam, que sabem muito sobre o assunto e que conseguem, né, fazer exercícios de futurologia, muita teoria e começar a contextualizar para onde a coisa vai, né? Mas tipo, como ela vai de fato se concretizar, se materializar, não se sabe, né? Então eu provavelmente pesquiso e leio e tipo, me aprofundei um pouquinho mais do que talvez a maioria, né? Mas eu estou longe de ser um expert em metaverso, né? Porque também no período da pandemia, né, que a gente teve essa sensação de que tudo acelerou, a transformação digital, tipo, teve essa sensação de que a gente andou 20 anos em 1 ano, 2 anos, né? De fato, sim, para várias coisas, né? Mas a gente teve a sensação de que a gente já estava no metaverso, né? Então, né, todo mundo... era evento digital, evento virtual, era ambiente virtual colaborativo para trabalho e etc. Mas hoje em dia você olha, todo mundo está aqui e, tipo, muito mais, eu pelo menos digo isso, eu acho que a maioria está muito mais satisfeito de poder estar aqui do que estar participando de mais um evento virtual, né? Então, o metaverso teve esse crescimento maluco de awareness, né? de percepção da sua importância, sua relevância, e ele tende a voltar para o seu lugarzinho, voltar para a sua caixinha, assim, porque o metaverso não é para mim, né? Não é para minha geração, ou as pessoas da minha geração, mesmo pessoas que tipo, têm 10 anos a menos que eu diria que o metaverso também não é para elas, não está contextualizado para esse público, né?
O metaverso, ele está sendo criado para a geração que está lá, crianças, adolescentes que crescem dentro do Roblox, e elas vão simplesmente, a hora que elas tiverem seu primeiro emprego, vão fazer seu primeiro salário e vão começar a consumir, além dos wearables ou dos digital goods que elas estão consumindo dentro dos jogos, vão começar a consumir bens. Então, é um ambiente que essa galera vai estar 100% ambientada, né? A gente, né, o pensamento que gente da minha geração, tipo, estaria do dia para a noite inserido no metaverso, é falácia. Isso não, né, que não, de fato não é natural, né? Então, essa é outra questão que fez as marcas entenderem que não, eu preciso construir o meu metaverso, eu preciso criar o meu ambiente para convidar as pessoas para entrarem, explorarem o meu espaço, né? Então, o metaverso também não é das marcas, entendeu? Ele não pertence a nenhuma marca, ninguém vai criar o seu metaverso, entendeu? O metaverso é dos usuários. O metaverso, existem, né, as 4, 5 empresas ou que estão desenvolvendo o seu metaverso, que na verdade é um ambiente onde você vai lá e faz o que você quiser, né? O Decentraland, Sandbox, né? E aí propriamente o Roblox, os jogos e tal, né? Mas a marca não tem que construir o seu metaverso, a marca tem que saber como ela vai fazer para ela poder construir relevância dentro dos metaversos outros, né? Então, é por essas e outras que é um ambiente, como eu mencionei anteriormente, meio caixa preta, assim, e ele eu, né, agora enquanto empresa, né, me determinei a olhar para Web3 e metaverso sendo a materialização dos conceitos do Web3, que entre a web a gente tem todo esse lado da cadeia de valor construída em torno da nova web, né, do blockchain, NFTs, etc. A gente tem todo um caminho da tecnologia que se construiu, que avançou, para poder possibilitar que essas coisas todas converjam num ambiente, né, diferenciado novo. Então é o ponto que a web se capacitou a ser um ambiente poderoso para a expressão de conteúdos numa outra dimensão. Então a Web3 também é a terceira dimensão, que você sai do XY, você vai sai da largura à altura, você vai para a profundidade, né? Então é o que os metaversos todos são, é o que os ambientes imersivos todos são, né? E só aqui, né, só nesse caminho entre o que a web era e o que a web vislumbra ser, ou já está sendo de certa forma, tem uma miríade, um universo de oportunidades. E é ali que a gente está focando, tá? Porque por uma marca estar presente de uma maneira robusta nos meios digitais hoje, que deixaram de ser foto, vídeo e foram para interação, imersão, né, em torno de si, o grande elemento chave para a riqueza dessas experiências está no conteúdo. E no conteúdo eu falo de assets mesmo, né? Uma marca levar o seu discurso, a sua história para dentro de um ambiente onde as pessoas estão interagindo com coisas 3D, a marca precisa levar um monte de coisa 3D lá para dentro, entendeu? Então é isso que a gente tem feito, tá? A gente tem trabalhado muito na construção de conteúdos, na construção de ativos, né? De levar um ativo que é físico para dentro do virtual e fazer ele habitar esses vários
espectros. Tá? Então essa na verdade é a essência do que a gente faz no nosso dia a dia, no nosso negócio, na empresa, na Wandel. Tá? Então a gente tem o 3D, que é o... Já está na hora? Eu acho que eu vou... Se vocês tiverem 2 minutinhos, eu vou só mostrar aqui um resuminho, é um videozinho que a gente fez aqui. É um reel da empresa eu até vou fazer uma crítica a mim mesmo aqui, né? Porque esse vídeo que vocês viram aqui, a gente fez ele há uns 6 meses atrás, né? Era uma compilação de projetos, né? Um posicionamento para a gente poder segmentar as coisas que a gente faz, né? E a gente teve um segmento ali que a gente chamou de Metaverse Experiences, isso. E aí, o exemplo que está ali é o projeto que a gente fez com a Karen e com a Texnel, né? E a gente estava chamando isso há 6 meses atrás de uma Metaverse Experience, né? E eu estava justamente dizendo antes que é uma Metaverse Inspired Experience, mas não é um metaverso, né? De fato, como eu estava exemplificando. Então, as coisas vão realmente mudando bastante. Então, a essência do que a gente... Volto para cá. Está na construção, primeiro de tudo, né, building block, fundação do que a gente está fazendo aqui é construção de uma biblioteca vasta de conteúdos 3D. Tá? Então aqui é um pouco do que a gente já fez, mas isso aqui são produtos são produtos físicos. Então a maioria que vocês estão vendo aqui são produtos escaneados dentro do segmento de moda. A gente trabalha com modelagem mesmo, junto com confecção. Então aqui as peças de tecido, de roupa mesmo, vocês estão vendo, biquíni, vestido, ali aquela saída de banho ali, são peças que foram modeladas mesmo, construídas no corpo, né? E avatares e etc. Tá? Então esses aqui são os conteúdos que a gente, olha que legal, você faz um conteúdo 3D e você consegue produzir um vídeo bacana com ele, você consegue levar ele para um ambiente onde você interage, você gira, você dá zoom, você vê de perto, e você pode, né, automaticamente pegar ele e projetar no chão e você vê o produto em realidade aumentada em qualquer situação que está. Então todos os produtos aqui é a historinha que a gente conta para os nossos clientes, na verdade, aqui, né? A vida útil do teu ativo que você investiu para produzir vai muito mais longe do que você imagina, que a gente nem sabe, né, até onde pode. Você pode pegar um conteúdo 3D aqui, você vai levar ele para dentro de uma experiência no Fortnite, vestir, você vai escanear um produto e ele vai virar um wearable dentro de alguma plataforma de game. Tá?
Então, aqui são alguns exemplos de ativações usando realidade aumentada com os mesmos conteúdos que vocês já viram lá, né? Então, você simplesmente vê o produto 3D no teu ambiente, ou no caso ali a gente tem umas ferramentas de try-on virtual, que é uma coisa que a gente faz muito, né, com calçado, com roupa, com hardware, e aí a parte do VR, né? A gente ainda chama do VR por ser um conceito, um termo que já é mais difundido, mas VR se acostumou a imaginar que a pessoa bota o óculos e entra num espaço fechado, né? Mas não precisa ser, né? Hoje em dia os dispositivos móveis, os celulares e tablets permitem que você entre num ambiente 3D e você utilize dos recursos que o próprio telefone tem, de você virar para lá e para cá e, né, você aqui eu posso, através da tela do meu smartphone, enxergar um local completamente diferente, né? Então é por isso que dá para se falar em VR como realidade virtual, mas na verdade é um ambiente virtual, né? E aí é onde você pega os assets que você desenvolveu e você integra ele com uma história que você quer contar, uma jornada que você vai conduzir o teu consumidor para conhecer, e é outro foco do nosso trabalho, tá? E é o trabalho que a gente fez com a Texnel, que está no exemplo ali do meio, da zebrinha ali, né? E aqui estão projetos que a gente desenvolveu com outros dos nossos clientes, tá? Que a gente trabalha com Melissa Grandene, a gente trabalha bastante com a Farm, tá? O grupo Soma é Farm, né, principalmente. Então eu vou mostrar algumas coisas que a gente desenvolveu para eles, tá? Esse é o nível que a gente consegue levar o desenvolvimento de uma coleção, tá? Então aqui a gente recebe os 3Ds, a gente recebe as estampas, a gente trabalha com várias simulações. Esse aqui foi um projeto, inclusive, que a gente desenvolveu um avatar, né, um manequim virtual neutro, né, que seria a mídia pela qual a marca iria apresentar todas as coleções, de madeirinha, bonitinho, né? E aqui a gente consegue fazer representações bem realísticas em 3D estático, mas a gente também consegue produzir vídeos, tá? Que a gente, essa peça aqui, ela está com movimento, simulando um movimento, um balançado de tecido. Tá? Rô, já que tu já deixou aberto para fazer perguntas, eu vou aqui começar e aí todos que quiserem sintam-se à vontade. Tu está mostrando esses exemplos da Farm e eu queria entender o ganho para a empresa, para a Farm, ter essas modelagens virtuais, questão de até da própria moda em questão de sustentabilidade, porque muitas vezes há a costura para essa peça piloto ser aprovada ou não, e de repente no digital isso é uma frente que aí a gente consegue preservar, enfim, queria que tu trouxesse também esses ganhos. Esse é o ganho no conceito, tá? É o objetivo. O objetivo é, de fato, uma empresa como a Farm, ela tem um processo que chega até 18 meses de desenvolvimento de um produto, né? E o objetivo de fazer isso aqui é cortar muitos caminhos e você fazer uma prototipagem virtual que seja num nível tão elevado de realismo na construção da peça, na representação da peça no tecido, que vai cortar várias etapas de prototipagem física. Então tem um lado sustentável, né, de você de fato não ter o consumo do material ali, mas a ida e vinda de amostras para lá e para cá, e muitas vezes tem várias coisas, né, na Farm que são produzidas fora do Brasil. Tem uma coleção de moda praia que a gente trabalhou com eles, eu acho que eu tenho algum exemplo aqui, que ela é inteiramente produzida fora, as amostras teriam que vir da China 2, 3 vezes, e aí ela vem para cá, para o Rio de Janeiro, e aí porque essas peças são uma coleção global, aí vai para Nova York, entendeu? E tem que acontecer uma prova lá. Então isso aqui, e a gente até tem uns exemplos aqui, onde a gente também, além de você
ter os 3Ds, os vídeos. A gente também tem a realidade aumentada, que você consegue botar um manequim inteiro, de corpo inteiro, no chão para você ver ele de todos os lados, poder avaliar a peça. Então, é uma economia de tempo, né, que se almeja reduzir de 18 até 6 meses. Né, e aí, imagina o impacto financeiro disso também. Né? Então, é o objetivo, mas assim como todas essas questões aí, tipo, é uma ideia, é um conceito que tomara que se consiga materializar, está se indo no caminho. Se você, na verdade, tem uma coleção de moda praia, eu acho que eu tenho ela aqui, essa a gente fez com croquis, tá? Então, tipo, com croquis à mão e amostra de tecido. Se você tem os moldes, aí acelera muito, então muito rapidamente dá para fazer. Tudo isso. E óbvio, mas também você não precisa mandar para a gente escanear, você escaneia também, aí já economiza o motoboy. Exato, né? Exato. Tá? Então, a gente tem mais perguntas, tá? Por favor. Se quiser. Quem mais tem pergunta? Bom dia, Rodrigo, tudo bem? Eu me chamo Nadson, sou designer da marca Fatal, do Grupo NTK. A minha pergunta é o seguinte, como você acabou de falar no início da palestra, que é meio que novidade ainda, né? Para todas as marcas, né? E você vê assim, nesse mercado competitivo, para a realidade nossa mesmo, em quanto tempo vai ser inserido isso? No caso, para a gente do mercado estar trabalhando de fato com isso. Olha, eu posso dizer que dentro do Grupo Soma, a gente está desde o comecinho dessa transformação que eles estão passando lá no departamento de estilo, tá? Então, quando a gente começou a trabalhar com eles, foi comecinho desse ano, eu diria assim, primeiro projeto, primeira coleção que a gente ajudou eles a fazer esse processo. Eles não tinham um time interno de desenvolvimento, então a gente que fez a modelagem, inclusive do zero, em cima de croquis de estilista, né? E hoje eles já têm umas 12 pessoas, né, internas fazendo. O Grupo Soma, que tem a Farm e várias outras marcas, já está passando para a Hering está adotando também, a Animale está adotando também. Então, eu não sei quanto... depende aonde você quer chegar, entendeu? Então, mas eu diria que para você fazer 100% de uma coleção digitalmente, né, para essas grandes marcas que têm milhares de produtos por coleção, não sei se vão conseguir, mas eu não sei, dependendo da escala de vocês, talvez você tenha uma escala mais administrável ali, que talvez em um ano você consiga, né, passar inteiramente para o 3D. Então, mas é rápido. Eu acho que um ano é um longo prazo. Muita coisa dá para ser feita. Muito obrigado. Então, aqui é outra forma, gente. Então, como a gente apresenta, a gente consegue apresentar um conteúdo que a gente faz a modelagem, tá? Então aqui é a peça no avatar em 3D, que eu consigo interagir, consigo ver no detalhe, consigo chegar perto. E outra aqui, se vocês quiserem ativar a câmera. Opa, cadê? Sumiu o QR Code aqui. Tá ali ele. Se quiserem digitalizar esse QR Code agora, vocês apontam para o chão, você vai ver esse avatar ali também, tá? E aqui a gente tem... Opa! Volta lá.
mostrar outra aqui, tá? Tem outras. Ainda querem? Alguém quer fotografar? Eu volto, tá? Mas eu vou só mostrar rapidamente aqui. Essa aqui é uma outra peça também, se quiserem também. De novo. Rô, posso fazer uma pergunta? Claro. Tudo bem, me chamo Thaís, trabalho também na Texnel. E a minha pergunta é, a parte visual da realidade aumentada, da realidade virtual, ela está muito incrível, assim, a gente consegue ter uma qualidade de detalhes e de elementos que é muito, muito incrível e muito realista. Mas eu ainda sinto falta de algo que eu consigo tocar, algo que eu consigo sentir o caimento, sentir o toque da malha, entender o que é aquilo que eu estou comprando virtualmente. Tem alguma expectativa para essa questão do tato ou ainda não se tem nada mais palpável assim? Hoje em dia, o mais próximo que a gente está conseguindo de produzir de estímulo para você conseguir simular o ato de tocar é a gente fazer uma animação onde o tecido, você puxa, levanta ele solta, e você consegue ver isso visualmente na forma de um vídeo mesmo, né? Tipo, você ter o tecido, de repente você tem a tua amostra, a gente manda uma amostra do tecido para você poder ver, mas tipo, eu diria que um vídeo bem produzido, mas assim, não é um processo muito tão rápido e tão barato para você produzir vídeos e tantas coisas, entendeu? Então, tipo, ainda está caminhando lentamente, tá? Então, não sei se eu respondi a tua pergunta, mas é o que a gente tem buscado representar isso na forma de vídeo. Entendi, obrigada. Tá? Então, essa aqui é uma peça da coleção de moda praia, gente. Isso aqui, ó, só para você entender, isso aqui foi uma coleção de 45 itens de moda praia que foram feitos em abril desse ano, para uma semana de moda, se não me engano, Milão, não, Paris. Tá? E 100% da coleção da Farm foi feita em 3D, e apresentada em 3D na forma de vídeos e renderings estáticos e realidade aumentada, e foi apresentado para os compradores. Tá? Então, pedidos foram feitos em cima apenas dessas representações 3D aqui. Tá? Então, não houve amostra física dessa coleção completa. Tá? Oi, licença. Aqui. Meu nome é Isabelle, eu sou designer e agora estou estudando moda aqui. E a minha dúvida é, para trabalhar com isso, fazendo isso, além dos básicos 3D Acredito Maya, Blender, etc., que programas que eu preciso dominar? Que programas que estão sendo usados no mercado? Se você manja de Blender, bastante coisa vai ser ali, mas a parte da modelagem, da construção da peça, você vai ter softwares exclusivos, específicos de modelagem, que a gente usa bastante o Clo e o Marvelous, tá? Mas mais o Clo, que o Clo é o software onde você vai construir a modelagem da peça inteira, planificada, e vai costurar. Você realmente costura a peça no corpo, né? E ali que você simula os caimentos, ali que você simula o movimento de como é que a peça vai se moldar ao corpo, né? Então o Clo é para construção, e aí o Blender é um dos que a gente usa mais para simulação de tecido, textura, renderização, e a gente usa Unreal também, que é para animações, entre outras coisas. Tá. Então Clo e Marvelous, né? Isso. Obrigada. Tá? Então isso aqui é um pouco da incursão em cima de moda, tá? Mas falando ainda um pouquinho mais sobre Farm, a gente tem as últimas 2 coleções de Farm global para a linha de calçados, eles foram inteiramente representados em 3D. Tá? A linha verão, alto verão e a linha outono agora. Se vocês forem no site da Farm, vocês vão ver os produtos representados desta forma. Tá?
E isso aqui são produtos que foram escaneados, digitalizados a partir de um produto físico. Tá? Então, da mesma forma, você tem o 3D aqui e você tem a oportunidade de ver... de novo, sumiu o meu QR Code aqui. Estaria muito esquisito esse comportamento. Se quiserem ver ele, fiquem à vontade. Eu, pessoalmente, sou suspeito de dizer, mas eu acho cacete, tá? Essa proximidade que você consegue ter de um produto vendo ele dessa forma, mas principalmente na realidade aumentada. Ele cortou ali. Não sei se eu vou conseguir. Ó, se eu aumento lá, ele... Ó. Quando você vê esse tipo de recurso, de realidade aumentada, coloca lado a lado com o produto real, entendeu? Você vê o nível de realismo que a gente consegue chegar. E... Espera aí. Mais do que isso eu não vou conseguir, tá? Pelo visto. Então, mas assim, até ia me levar para a última parte lá, que eu ia falar um pouquinho de reflexões. Oi. Com o microfone, por favor. Continuando a minha pergunta. Eu vi nos seus slides ali você apresentando, por exemplo, o sapato, né, com um pé. Ele era avatar ou tem a possibilidade de a pessoa já conseguir provar essa roupa que é criada em 3D? Dá para fazer. Existem recursos para você fazer um try-on virtual, mas nenhum deles, isso eu diria que não está no nível tão avançado assim para você poder substituir o feeling de você provar uma peça mesmo, entendeu? Então, dá para fazer. Posso exemplificar para vocês aqui, ó, vamos já aqui. Deixa eu jogar esse aqui. Se você... isso aqui está usando um app que acho que a Maria não vai ter. Não sei se você tem Snapchat no teu celular. Então aqui ele requer o Snapchat, mas aqui é um filtro que a gente desenvolveu que ativa pelo Snapchat e você vê aquele casaco no seu corpo. Tá? E você vê, faz o movimento que você quiser, mas é um 3D e ele não se comporta como um tecido real. Então o realismo não é. Então se migrou para você provar roupa com outros softwares que fazem uma aplicação de uma peça 2D em cima de um corpo através de uma foto. Você sobe uma foto e ele joga a peça na tua foto, que fica paradinho em 2D. A qualidade é melhor até do que você fazer esse aqui, que é uma renderização em tempo real. Tá? Então tem meios. Não sei se eu respondi tudo. Sim, respondeu, obrigada. Então aqui, nesses exemplos aqui, a gente tem uma simulação de um calçado, aqui uma simulação de uma mochila, você consegue ver uma mochila nas suas costas também, esse aqui é bem bacana. Oi. Eu sou a Tabata, sou coordenadora de projetos da Shoulder, e eu gostaria de saber se você tem algum jeito de escanear as bases de tecido, porque na Shoulder a gente trabalha com algumas bases de tecido recorrente, então vem de encontro com as demais perguntas sobre o realismo do 3D. Se você tem algum jeito de escanear as nossas bases de tecido. Esse é um processo que a gente não fez ainda, tá? Isso geralmente o cliente, no caso da Farm, que eles conseguem, eles providenciam e enviam para a gente. Mas a gente acaba fazendo por semelhança. Tá? Você vai fotografar um tecido e a gente vai simular ele o mais próximo possível, mas não é o tecido real. Tá? Então eu não teria esse recurso. Eu sei que está sendo uma dor de muitas marcas, né? Mas a gente não tem esse recurso ainda para
para chegar nesse nível, além da simulação por semelhança e proximidade. Aqui, falando um pouquinho mais sobre 3Ds, esse aqui é um projeto com Arezzo, tá? Aqui são produtos envolvendo texturas de couros, brilhos, etc. Essa aqui é uma coleção nova, que a gente fez ela toda em 3D também. Qual o tempo médio de criação para um protótipo desse, por exemplo, esse tipo de sapato? Esse aqui está num nível bem mais alto de execução do que os da Farm, por exemplo, porque aqui a gente tem um trabalho de texturização do couro, do brilho, tem até tem uma bolsa aqui que tem materiais tipo dourados aqui, então esse aqui leva um pouco mais de tempo. Eu diria que os da Farm, que são um tecido um pouco mais básico ali, a gente consegue fazer entre 20 e 25 por semana. Esse aqui vai ficar nos 10, eu diria, por semana. Um pouquinho mais complicado. Mas, a gente dentro da estrutura que a gente tem, mas uma pessoa, um profissional, entre 2 profissionais ali conseguem dar essa vazão, essa produtividade, mas é escalável, tá? Tem muito skill humano envolvido no processo, mas dá para aumentar isso umas 4, 5 vezes, dependendo da demanda. Tá, e uma coisa que eu não falei aqui, não dei exemplo, é a parte de ambientes virtuais. Que é as experiências de metaverso. Só que não. Esse aqui só para exemplificar, isso aqui é a forma como a FAME levou a coleção de praia para a Semana de Moda de Paris, tá? A arte de Farm é muito bacana porque a estampa ajuda a tornar mais vistoso, né, o resultado. É isso que a gente tem feito, isso é que aconteceu nos últimos 8 meses, então, falando agora, só para concluir, tinha uma parte aqui que eu chamei de reflexões, que eu não queria deixar de falar um pouquinho sobre isso, tá? Porque é um processo que ele ainda está muito relacionado à inovação pura e simples, né? As empresas com quem a gente trabalha, grandes marcas, e a exemplo de outras tantas, têm o seu Lab de Inovação, que é um grupo que é responsável por ficar angariando novidades e produzindo POCs e MVPs, né? Não sei se a maioria está familiarizada com esse termo, mas POC é uma prova de conceito, que é algo que você pega rapidamente e em 2, 3 dias você bota de pé um mock-upzinho do que vai ser a solução, e aí os caras validam, e aí eles aportam algum valor e você faz um MVP, que é o mínimo produto viável.
E aí você entrega o MVP, que isso, quase tudo que vocês viram aqui, gente, são MVPs, tá? Exceto pela Farm, que já fez, a Farm Shoes, que já fez 2 coleções para o Global, isso já foi rolloutado, né? Mas de resto são MVPs, e aí são MVPs que estão vinculados aos departamentos de inovação, tá? E aí depois tem que sair do grupo de inovação e ir para o operacional, e ali o negócio se perde muitas vezes, né? Porque isso que a gente está fazendo ainda é considerado uma inovação, e quem trabalha com os KPIs, né, na parte operacional lá, que realmente tem que mostrar resultado, tem que mostrar que tipo, aumentou em tantos % a conversão, etc, etc, não está tão interessado em introduzir coisas que, na verdade, podem travar uma experiência, um processo que já está habituado de um certo jeito, né? Então, sair do MVP para um real é um processo bastante árduo para todos os lados, tá? Então, essa é uma briga que a gente tem. Mesmo a Farm aqui, que já fez 2 coleções de shoes, eles ainda não conseguiram medir o resultado disso, né? Eles têm condições de pegar os dados, têm condições de cruzar a informação de quantas pessoas visualizaram o produto em 3D, visualizaram em realidade aumentada ou compraram no final, mas tipo, às vezes falta vontade política, né? Mas então esse é um processo que é árduo, e eu gostaria, como consultor, como desenvolvedor de soluções, que isso transicionasse no ponto de mera inovação para criar um buzz e virar ferramenta mesmo, né? Porque eu, no passado, quando a gente começou a introduzir isso, eu usava para os meus clientes uns dados que o Shopify, enquanto plataforma de e-commerce gigante global, estavam fomentando. Gente, invistam em 3D, invistam em realidade aumentada, aumenta a conversão em 40%, diminui a logística reversa, de você devolver uma mercadoria porque se arrependeu, em 45%, né? E eu acreditava nessas coisas e dizia, o Shopify está falando, né? Mas eu não sei como que o Shopify mediu isso, porque eu não vejo ninguém medir isso de fato né? Então é difícil da gente conseguir provar o valor das coisas, né? Então o que eu digo para os meus clientes nessas horas é assim: o que você não pode é não fazer, entendeu? Tá aí, o recurso está aí, o público está interessado em interagir com os seus produtos dessa forma, você não pode não fazer. Faça, e se você não tem condição de medir o resultado imediato, entendeu? Vai aos poucos buscando feedback e vai aprimorando. Mas acho que pode ser uma boa mensagem final, né? Não pode não fazer, né? É isso, gente.